Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então, dando continuidade às nossas meditações quaresmais, e hoje nós teremos a nossa segunda meditação a partir do livro A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, de José Tissot, né? Hoje eu gostaria de fazer algumas observações em relação ao capítulo 2, que tem como título justamente Não nos perturbemos com os nossos defeitos. Mas antes de eu fazer aqui a meditação, gostaria de te pedir, né, que nos ajudasse na divulgação do canal. Se inscreva se ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo depois se gostou. Deixe o seu comentário, né, a sua observação. Isso para nós é muito importante. Ora, na Quaresma, nós de fato temos essa oportunidade e ao mesmo tempo esse convite da parte da Igreja para que nós de fato paremos um pouco, rezemos um pouco mais e meditamos realmente, né, meditemos sobre a nossa vida, a nossa caminhada, como está a nossa relação com Deus. E Joseph Tissot mostra que quando nós realmente ficamos profundamente perturbados com os nossos pecados, com os nossos defeitos, com as nossas faltas, isso pode ir se tornando um grande problema. Ora, baseado em que, e a partir do pensamento de São Francisco de Sales, por que podemos dizer que a perturbação ela mais atrapalha do que ela ajuda? Bom, nesse capítulo, nosso autor ele mostra então que o arrependimento, quando nós nos arrependemos, como nós temos o ato de arrepender-se, né, do próprio pecado, do próprio erro, da própria falta, o arrependimento sempre está vinculado a algum tipo de tristeza. Ou seja, ao nos arrependermos, sempre vai brotar no nosso interior algum tipo de tristeza. Porém, existe uma tristeza boa e existe uma tristeza má. Isso vai depender justamente dos efeitos que a tristeza produz em nós. Então, pelos efeitos é que nós temos condições de classificar se uma tristeza é boa ou é má. Então, se os efeitos são bons, ou seja, se os efeitos são a misericórdia e a penitência, ou seja, se de fato nós temos ali um pesar pelo mal dos outros, vivenciado pelos outros, né? E mesmo não só pelo mal, digamos, que eles sofreram, mas também que eles fizeram. Então, nós temos o pesar por aquilo, né? Como alguém pode fazer tal coisa, então é misericórdia nesse sentido. E penitência no sentido de sentir uma dor profunda de ter ofendido a Deus. Então, esses dois efeitos, né, são bons e eles de fato implicam a presença de uma serenidade, de uma calma. Aí nós temos uma tristeza boa. Porém, na maioria das vezes, segundo o nosso autor, o que se manifesta de fato e o que vem junto com o nosso arrependimento é uma tristeza má. Por quê? Porque os efeitos que aparecem são o medo, a preguiça, a indignação, o ciúme, a inveja e a impaciência. Ou seja, tudo isso vinculado e seguido de uma profunda perturbação da alma. E, portanto, o demônio, ele sempre tenta produzir em nós esse arrependimento com a presença desse tipo de tristeza, dessa má tristeza, com esses efeitos profundamente inadequados, né? Então nós precisamos de fato pensar nisso. Precisamos tomar muito cuidado. Realmente, quando caímos e vemos ali, né, os nossos defeitos, imperfeições, nós precisamos não ficar perturbados. Precisamos ter um arrependimento profundo com uma tristeza boa e verdadeira que pressupõe a serenidade, a tranquilidade perante os próprios defeitos, quedas e pecados, né? Ora, mas além disso, o que mostra que uma alma realmente está perturbada após uma queda? É justamente o fato dela querer se curar-se de qualquer forma, né? E, portanto, esse curar-se com despeito e com impaciência, né? Ou seja, infelizmente, às vezes, a inquietude, a pressa em querer
tirar esses defeitos de si mesma, vão nos dominando. E essa inquietude, essa pressa é um grande problema. Porque ao mesmo tempo que estamos ali profundamente inquietos, irritados, né, e queremos tirar esses defeitos e pecados o mais rápido possível da nossa alma, etc e tal, nós vamos afrouxando, nós vamos ficando largado no sentido espiritual. Não confiamos muitas vezes mais no poder da oração, nos aproximamos dos sacramentos com receio, com medo, né? Enfim, a falta de calma, a falta, né, de tranquilidade, né, a perturbação, no fundo, é a causa de tudo isso, segundo São Francisco de Sales. Ou seja, na medida em que vamos ficando sem tranquilidade, sem calma, sem serenidade, sem perturbação, vamos querendo, né, nos curar de qualquer jeito, de qualquer forma, o mais rápido possível, né? E o efeito que isso produz, que é a perturbação, nos leva muitas vezes a cair muito mais num relaxo espiritual, num afrouxamento espiritual, desconfiando da oração, tendo receio de se aproximar dos sacramentos, do que de fato de uma verdadeira conversão. Por isso que nós precisamos, né, ter uma paciência profunda com as nossas imperfeições. Ou seja, esse enfrentar as nossas imperfeições, pecados que nos levam muitas vezes a quedas, deve ser com a devida serenidade, uma constância conduzida por uma serenidade, né? No texto ele dá o exemplo dos pássaros que ficam presos numa rede. O pássaro está voando, de repente cai numa rede. E quanto mais ele se debate, etc., agitado, mais ele vai ficando aprisionado na rede. Então nós precisamos aprender na nossa vida, segundo São Francisco de Sales, citado por Joseph de Sceaux, a sofrer com paciência a lentidão dos nossos progressos. A sofrer com paciência a lentidão, muitas vezes, do nosso crescimento na santidade, né? Ou seja, nós quando caímos, vemos por um lado o pouco que progredimos ou o pouco que fizemos. Sim, mas nós não podemos nos inquietar, ficar profundamente perturbado pelo pouco que fizemos. Não. Se você viu que você se esforçou pouco, fez pouco, não fez a sua parte, tá bom. Isso já foi. Então, com a devida serenidade, tome uma decisão de tentar dar mais, de tentar fazer melhor, de tentar se esforçar um pouco mais. Esse é o caminho, né? Ou seja, por um lado, com certeza, é justo nós ficarmos tristes pelos erros cometidos. É justo ficarmos tristes, de uma certa maneira, pelas nossas quedas. Mas tudo isso, né? Ou seja, ficar triste com a sua queda é justo, mas desde que isso seja acompanhado com a devida serenidade, tranquilidade e constância de continuar lutando. E nunca agitado, inquieto, né? Ou seja, precisamos ter essa serenidade nas quedas, porque é isso que vai também nos ajudar a suportar os nossos próprios defeitos. Mas veja que no texto, nesse capítulo, o autor deixa bem claro que esse suportar, né, essa coisa de ter ali a paciência com as imperfeições, suportar os próprios defeitos, né, os próprios vícios e dificuldades que nos leva tantas vezes a ofender a Deus. Esse suportar os próprios defeitos devem vir acompanhados de uma devida aflição. Então, o suportar os meus defeitos não quer dizer que não quer dizer que eu não vou ter um certo tipo de aflição e de dor em relação a eles. Mas essa aflição, ela deve ser tranquila, ela deve ser corajosa, mas tranquila. Ou seja,
nós não podemos ficar perturbados porque eu caí em um tipo de perturbação. Eu não posso ficar abalado porque eu tive um tipo de abalo. Eu não posso ficar profundamente inquieto e nervoso porque eu tive uma queda de inquietude, né, e de nervosismo. Então, mesmo quando eu caio, mesmo quando eu tenho ficado perturbado, abalado, inquieto, nervoso, eu não devo me perturbar, me abalar, me inquietar ou me enervar porque eu caí nesses erros e pecados. Então, suportar o próprio defeito não é concordar com ele. É, sim, ter um certo arrependimento e tristeza, aflição, mas com tranquilidade e com coragem de levantar e continuar enfrentando tudo isso, né? Ou seja, devemos tomar muito cuidado, segundo o nosso autor, com a falsa humildade e os efeitos que a falsa humildade procura gerar na nossa vida. José de Sá disse que São Francisco de Sales se preocupava muito com isso. Ele se preocupava em como combater essa inquietação funesta que muitas vezes toma conta do nosso coração. E para combater essa inquietação funesta, é preciso saber a causa. É preciso saber o que me leva, de fato, a essa inquietação, né? Que passa, mas que produz tantos problemas, né? E segundo ele, a verdadeira e única causa de tudo isso é o amor próprio. É o amor próprio, desordenado, exagerado. Ou seja, o amor próprio é justamente, ele está onde busca-se apenas a si mesmo, por si mesmo, né? É aí que ele está. E, portanto, esse amor próprio pode nos levar a uma falsa humildade e não uma verdadeira humildade. Ou seja, na verdadeira humildade, você tem a experiência da tristeza, mas sem perturbação, sem inquietação, mas sim até um certo consolo se manifesta ali. E na falsa humildade, não. Ali não há espaço, não há luz para bem algum, ao contrário. É uma aridez que vai me dominando. É um obscurecimento do espírito que vai tomando conta. Eu vou perdendo o discernimento sobre as coisas. E no fundo, tudo isso é resultado de algum tipo de orgulho enrustido que está no meu coração. E ele lembra no texto que existem dois tipos de orgulho. Um orgulho mais simples, mais comum, que é aquele em que você vive contente de si mesmo. Você está contente de si, no sentido, né, de que você está satisfeito com você mesmo. Uma autossatisfação. E é lógico que isso é um problema, mas ele diz que isso é um problema menor. Mas existe um segundo tipo de orgulho, que é aquele onde você está descontente de si. Por quê? Porque você esperava muito de si mesmo e se vê frustrado nas suas esperanças. Ou seja, você tem muitas vezes um conceito muito elevado de você, uma avaliação muito exagerada da sua excelência. E, portanto, você está descontente de si porque você esperava muito de si mesmo e se vê frustrado nessa situação, né? Então, cuidado, porque muitas vezes, no fundo, essa falsa piedade, essa falsa humildade é um travestimento de um orgulho sutil e enrustido, né, de um descontentamento de si, fruto de uma espera exagerada em relação a si mesmo, né? Ou seja, o desassossego, a perturbação, no fundo, são resultados e consequências do amor próprio. Isso é um grande problema. O amor próprio é um grande problema. Por quê? Porque esse amor próprio, muitas vezes, ele vem disfarçado com a máscara da humildade, né? Aqueles diversos pesares que nós temos em relação a nós mesmos.
Tomar muito cuidado com isso, porque às vezes isso parece humildade, mas não é. É um amor próprio disfarçado, mascarado, né? Ou seja, o amor próprio disfarçado, ele se perturba, né? Ele se inquieta ao vermos que nós não somos tão perfeitos como nós achávamos que era, né? Ou seja, essa estima exagerada por nós mesmos, né, é que causa muitas vezes essa impaciência, essa inquietação, justamente devido a esse conceito elevado que nós temos de nós mesmos, a esse exagero, né? Portanto, na medida em que nós vamos tomando consciência disso tudo, né, que domina o nosso interior, nós precisamos, é lógico, lutar contra as nossas quedas e pecados. Precisamos nos corrigir, mas devemos nos corrigir com calma, com mansidão. Ou seja, segundo São Francisco de Sales, qual é de fato o verdadeiro caminho contra as agitações e ansiedades causadas pelo amor próprio? O amor próprio provoca essas agitações e ansiedades. O caminho para combater isso é a mansidão, é a tranquilidade, né? E ele dá exemplos muito concretos no texto, né? Ou seja, ele dá o exemplo do juiz. Quando o juiz profere uma sentença, quando um juiz condena alguém, quando o juiz faz isso, dominado com um monte de paixões, de maneira violenta, né, impaciente, intranquilo, como as pessoas recebem isso? Mas quando um juiz corrige ou castiga alguém de maneira firme, mas tranquila, serena, o resultado e a recepção é outra. Da mesma forma, um pai, quando repreende o seu filho com irritação, com violência, o resultado é um. Mas quando o pai repreende o filho, corrige o filho com serenidade, com tranquilidade, é outra. Então veja que tudo isso mostra que, por um lado, é preciso ter um desgosto e discordância com as nossas faltas, com as nossas quedas, mas de maneira pacífica, tranquila, firme, mas serena. E por que tudo isso? Ele mostra que, do ponto de vista de São Francisco de Sales, a perturbação, ela só atrapalha, ela só dificulta a renúncia e a superação do pecado. Uma coisa é você ficar aflito e se doer com o seu pecado porque ofendeu a Deus, com tranquilidade, com serenidade. Outra coisa é você se doer com perturbação, translocado. Essa perturbação, intranquilidade, impaciência, agitação, só faz com que você perca o discernimento e clareza das coisas e tenha dificuldade cada vez maior de se afastar do pecado, de evitá-lo, né? Isso não quer dizer, porque essa é a tentação que sempre vem na nossa cabeça, né? Mas parece que se a gente não ficar perturbado, agitado, intranquilo, parece que a gente está aceitando o pecado, se acomodando a ele, ou adormecendo ao pecado. E José Tissot diz, veja, presta atenção. Em todos esses textos que eu citei aqui de São Francisco de Sales, em nenhum momento ele está sugerindo que você se acomode ao pecado, que você se submeta ou adormeça no pecado. Isso não é possível. Como é que você vai dormir com uma serpente, com um inimigo? O que ele está dizendo é, mesmo perante suas quedas e faltas, mesmo perante suas aflições, tenha tranquilidade, tenha serenidade. A serenidade e a tranquilidade não quer dizer acomodar-se ou concordar ou adormecer no pecado. Não lutar mais, não, se render. A tranquilidade é para facilitar a renúncia, né? O sossego da alma, a serenidade é para ajudar nisso. E ele mostra como São Francisco de Sales não só deu esses conselhos, mas ele viveu, ele praticou. Ele também tinha as suas dificuldades e lutas,
Mas São Francisco deixa bem claro, perante o pecado, perante a queda, perante a falta, não deixe a intranquilidade, a perturbação, a agitação tomar conta da sua alma, porque isso só vai gerar mais dificuldades ainda. Vai gerar todos esses pontos que ele colocou aqui. Então, que durante essa semana você possa meditar o capítulo 2, refletir e pedir a Deus a graça de ter uma tranquilidade de alma, né? Não deixar a perturbação e as agitações tomarem conta do seu coração. Se toda vez que você pecar e cair, tiver uma falta grave ou leve, você ficar perturbado, agitado, intranquilo, isso só vai gerar todos esses problemas que ele colocou aqui e você vai ter dificuldade muito maior. Então, é a serenidade, é a tranquilidade que nós temos que ter. Perante o pecado e as faltas, ter a serenidade e a tranquilidade de se levantar, reconhecer que errou e redobrar a confiança na misericórdia, na bondade de Deus, na graça de Deus. E continuar lutando, mas com serenidade. Continuar reconhecendo as suas misérias e pedindo perdão a Deus, com serenidade. É assim que nós vencemos, muitas vezes, o mal e as imperfeições. Forte abraço, que Deus abençoe, continue tendo uma santa quaresma, né? Deixe aí sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo. Nos ajude e vai meditando. Vale a pena. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até semana que vem, se Deus quiser.